Olá, meu nome é Timóteo Silva Reister Nigri. Sou estudante do curso de Gestão Pública no Centro Universitário Internacional Uninter. Estou realizando essa pesquisa sobre a orientação do professor Marcos Antônio Clasura, docente da Uninter. É um prazer e uma grande honra venho apresentar esse tema que trata de uma reflexão sobre a história do antissemitismo a partir da perspectiva dos direitos humanos. Entre armas e livros, a construção do antissemitismo ao longo da história. O objetivo da minha pesquisa é analisar o antissemitismo ao longo da história, destacando como ele foi uma construção ideológica que resultou em uma das maiores tragédias da humanidade, o Holocausto. A motivação principal para esse estudo é compreender como as práticas discriminatórias contra os judeus não foram apenas impulsionadas por tecnologias de guerra, mas também por uma longa trajetória de discurso de ódio e a institucionalizações do preconceito. O foco desse trabalho é mostrar que o antissemitismo foi legitimado de maneira social, política e cultural, criando um ambiente que culminou no genocídio promovido pelo regime nazista. O objetivo da minha pesquisa é entender como o ódio contra o judeu foi se formando. Não é apenas com armas, mas também com discurso de ideias e leis. Essas ideias foram espalhando com o tempo e acabaram justificando a violência e genocídio feito pelo regime. Para essa pesquisa, abordei uma pesquisa qualitativa para esse estudo, com base em uma revisão bibliográfica que inclui fontes literárias, históricas, como testemunhos sobreviventes do Holocausto e interpretações filosóficas sobre o antissemitismo. Entre os autores essenciais que orientam a pesquisa destacam Hannah Arendt, Bauman, Karen Belucci e Tobel. Arendt, por exemplo, traz uma análise crítica sobre a transformação do antissemitismo de uma perseguição religiosa na Idade Média para uma perseguição racial na modernidade, mostrando como o antissemitismo mudou com o tempo. Na Idade Média, era religioso. Depois, virou racial e político. Ela fala sobre a banalidade do mal, ou seja, como pessoas comuns aceitaram a participar do genocídio. Baum, por outro lado, nos mostra que o Holocausto não foi um acidente. Foi algo que aconteceu dentro da sociedade moderna, com organização, leis e tecnologias. Isso mostra como o ódio pode tornar parte de um sistema. Belucci fala da importância da memória. Ela nos lembra que estudar o Holocausto é essencial para que isso nunca mais se repita. Ainda estamos em fase inicial dessa pesquisa. Com base em estudos realizados quando a ideologia nazista utilizou livros, propagandas e discursos públicos para desumanizar os judeus e a violência contra eles. A pesquisa também começa a apontar para o impacto do antissemitismo nos dias atuais, com o crescimento de discurso de ódio nas redes sociais e aumento de ataques violentos contra os judeus em diversas partes do mundo. Nos próximos meses, a pesquisa continuará a explorar essas manifestações contemporâneas e como o antissemitismo persiste em diferentes formas ao longo do tempo, na história e na sociedade. O que podemos aprender com essa pesquisa hoje? A resposta está na educação, na memória, no respeito às diferenças. Se quisermos um futuro mais justo, precisamos lembrar da injustiça do passado. Precisamos entender que o Holocausto não foi um caso isolado. Ele foi o resultado de séculos de preconceitos que foram sendo aceitos, naturalizados e organizados. Mesmo depois da libertação do campo de concentração, muitos judeus não conseguiram voltar para suas casas. Ainda havia muito preconceito na parte da Europa. E eles também estavam muito abalados, fisicamente e também emocionalmente. Essa pesquisa busca ressaltar que o genocídio não foi um evento isolado.
essa pesquisa nos ensina que o Holocausto não foi um ponto fora da curva, mas resultado de séculos de construção de ideologias sociais do ódio contra o judeu. Acredito que é fundamental estudar e compreender as origens e as consequências do antissemitismo para evitar a repetição dessa tragédia. O papel da memória histórica na educação, como defendido por Karine Belucci, é essencial para que novas gerações não apenas reconheçam essa violência, mas também se tornam agentes de mudança na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, lembrar é resistir. A memória histórica e a educação são ferramentas fundamentais que construímos uma sociedade mais justa, onde o ódio não tem espaço. Assim, gostaria de agradecer imensamente ao professor Marcos Antônio Grazura, orientador, pelo apoio e pela orientação ao longo desse trabalho. Também agradeço ao Centro Universitário Uninter pelo suporte acadêmico e aos autores que contribuíram com as suas obras para a construção desse estudo. Além disso, é importante destacar ao apoio de agentes como a Patrícia Nogueira, que me possibilitou a dar continuidade nessa pesquisa. Por fim, agradeço a todos pela atenção. Assim, em um mundo onde o antissemitismo ainda persiste, é nosso dever ético e social promover uma cultura de paz, respeito e direitos humanos. A reflexão sobre o Holocausto e a luta contra o ódio são responsabilidades que não pode abandonar e nem apagar. É um alerta permanente. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas também tempos em que podemos escolher entre repetir o erro do passado ou construir algo novo com direito a todas as pessoas. A luta contra o antissemitismo não é só uma luta contra o ódio de um povo. A luta por humanidade, por direitos humanos, por vida. Que a memória seja nossa arma contra o ódio. Muito obrigado a todos.